Oi Enzo, tudo bem? Hoje eu estou gravando a aula do dia 9 de setembro, quarta-feira, e hoje a prova mandou para você matemática e geografia, né? Então vamos começar com matemática. É lá do livro Buriti, a página 69, e é uma continuação daquilo que a gente viu na última aula de matemática, que é sobre organizar as tabelas e os gráficos, tá? Aí a gente vai lá para o exercício número 2. Após o encerramento do primeiro trimestre do ano letivo, a professora Paula promoveu um debate com os alunos da classe em que ela lecionava sobre a importância da presença nas aulas. Ao final do ano, Paula apresentou aos seus alunos o gráfico abaixo, que mostra como a classe se comportou quanto às faltas nesse trimestre. Trimestre são 3 meses, lembra? Esse tipo de gráfico é denominado do gráfico de colunas. Por que gráfico de colunas? Olha o desenho dele. Ele é uma coluna, né? Cada coluna é referente a uma coisa que a gente vê aqui na legenda, tá? Então vamos lá, ó. Então, como que tá a tabelinha aqui? Subindo do 0 ao 8 tá a quantidade, tá? E aqui embaixo está os meses, que é o primeiro, o segundo e o terceiro mês. Vamos lá na letra A. Observe o gráfico e converse com um colega sobre os elementos que aparecem nele. Na opinião de vocês, o que eles indicam? O que as cores indicam para vocês? Tá? Aí a gente vai lá no gráfico. Olha as duas cores que tem. Tem uma coluna amarela e uma coluna verde, né? Aí, o que o gráfico tem aqui do lado? Uma legenda, né? Que é aquilo que ajuda a gente a deduzir o gráfico. Então, o que o amarelo é? O amarelo são as meninas e o verde são os meninos. Então, o que as cores indicam para você? Essa é fácil de fazer. A letra B. Complete a tabela de dupla, entrada com os gráficos, com os dados do gráfico. Então, vamos lá. O que a gente vai fazer? Completar essa tabela aqui de baixo, tá? Então, a gente vai olhar o gráfico. Então, a gente sabe que o amarelo são as meninas e o verde são os meninos. No primeiro mês, quantas faltas os meninos tiveram? Então, você vai lá na sua tabelinha, vai olhar a coluna verde, que é a dos meninos. Até que número que ela foi? Ela foi até o 8, então você vai colocar 8 faltas. E das meninas? Até que número que ela foi? Você vai na amarelinha, 7 faltas. Isso no primeiro bimestre. Agora você faz o segundo e o terceiro bimestre para completar essa coluna aqui, tá? A letra C. Escreva uma frase para descrever o que mudou do primeiro ao terceiro mês em relação ao número de falta dos meninos. Olha lá, vamos lá ver. No primeiro mês, os meninos estavam com 8 faltas. No segundo mês, com 5 faltas. No terceiro mês, 4 faltas. O que aconteceu com a coluna? Ela foi decrescendo. Então, o que aconteceu com o número de faltas? O que você pode escrever? Que a coluna foi decrescendo, que o número de faltas diminuíram, tá? Aí você coloca na sua resposta pessoal. Na letra D. O que os dados do gráfico mostram em relação ao número de falta dos alunos da professora Paula? O que mostra esse gráfico pra gente? Né? A intenção da professora Paula era ver se as faltas iam continuar altas ou iam diminuir. O que o gráfico mostrou? As faltas continuaram igual, elas aumentaram, elas diminuíram. Aí você coloca a resposta aqui na letra D, tá? A letra E. Entre os alunos de Paula, quem mais diminuiu o número de falta? Os meninos ou as meninas? Quem diminuiu mais? Aí vocês vão ver quanto tinha todo mundo no total. Você vai fazer o total dos meninos e você faz o total das meninas. Aí você vai ver quem diminuiu mais, tá? Agora, em geografia. Geografia, a gente vai falar sobre as cidades brasileiras, né? É isso. Isso, é a página 40 e 41. Então, ó, o que é cidade? A cidade é uma construção humana, ela é caracterizada pela aglomeração de construções, pessoas e de atividades econômicas. Se você quiser grifar essa frase, pode grifar, tá? Que ela é uma frase bem importante.
De acordo com seu desenvolvimento econômico, histórico e social, as cidades se configuram de diferentes formas. Então, cada cidade tem uma maneira de ser, tá? Umas têm prédios, outras não, umas são maiores, outras menores. É por isso que as paisagens urbanas podem ser muito diferentes uma das outras. Lembra das paisagens urbanas e rurais? Urbana é na cidade, rural é no campo. Atualmente, as cidades concentram a maior parte da população, reúnem várias atividades econômicas e também influenciam o modo de vida e as atividades econômicas rurais. Olha aqui tem uma foto de São Paulo, tá? Agora você vai colocar aqui embaixo da número 1. Descreva a paisagem representada na foto acima. Então, o que você... Pode descrever uma resposta pessoal. O que você está vendo nessa paisagem aqui? O que tem bastante? Prédio, carro, gente. O que você está vendo aí? Em sua opinião, essa é uma paisagem tipicamente urbana? Ela é uma paisagem urbana mesmo? Você acha que representa bem? Ou lembra-se alguma coisa da paisagem rural? Aí você explica o que você acha. Uma resposta pessoal também, tá? Cidades de origem espontânea. Muitas cidades brasileiras se originam do crescimento de antigos povoados. Essas cidades surgiram e cresceram de maneira desordenada. Foram crescendo conforme foi precisando. Ou seja, as pessoas foram se instalando, construindo casas, lojas, ruas, parques, fábricas e etc. A origem dessas cidades é considerada espontânea. As primeiras vilas e cidades fundadas no Brasil se localizavam ao longo da faixa litorânea e se distribuíam de maneira dispersa e isolada. Pode grifar todo esse parágrafo aí, Enzo, desde a primeira lá, muitas cidades até aí. Essa parte é bem importante para responder as questões, tá? Para você entender depois a próxima folha. São Vicente, no atual estado de São Paulo, foi fundada em 1532 por Martim Afonso de Souza e é considerada a primeira vila do Brasil. Olha que legal, a Vila de São Vicente, né? Tá? À medida que as vilas cresciam e se tornavam mais importantes, elas eram reconhecidas como cidades. Algumas cidades brasileiras surgiram da necessidade de proteger o território de invasões de estrangeiros. Além da cidade de Belém, no atual estado do Pará, foi fundada com esse objetivo em 1616. Os colonizadores construíram o Forte do Presépio, hoje chamado de Forte do Castelo, e o núcleo urbano foi se desenvolvendo no entorno do forte. Então, o que a Pro quer que você faça? A Pro quer que você faça uma pesquisa de 4 cidades que foram crescendo espontaneamente. Você pode procurar no Google que vai aparecer para você os nomes das cidades, tá? Que cresceram de maneira espontânea, como Belém, como a cidade de São Vicente, as cidades litorâneas que foram as primeiras que surgiram, tá? Então você faz essa pesquisinha, tira foto, manda para a Pro das atividades também, tá? E por hoje é só. Um beijo e até amanhã.